Boa noite. Hoje nós vamos fazer um vídeo, uma live, na verdade, sobre Maio Amarelo, né? E para quem ainda não conhece sobre o Maio Amarelo, nós vamos estar falando sobre isso com uma pessoa maravilhosa que trabalha com a proteção das crianças, né, contra o abuso sexual, contra o abuso infantil. E eu vou estar convidando ela para ela poder estar conversando com a gente nessa noite. Nós fazemos parte daqui da Igreja Batista Vila Nova Mariana, aqui em São Vicente. E a Andréia tem sido sempre uma bênção em nossas vidas. E hoje nós vamos fazer essa live com ela. Ela vai estar explicando tudo sobre abuso, como combater, na verdade, né? Como promover a segurança das crianças, como você identificar, né? E a Andréia, ela tem uma experiência muito grande com isso, é um instrumento de Deus para poder estar levando orientação aos pais, aos professores, às igrejas, de como pode estar promovendo a proteção à criança. Eu vou estar convidando ela, então vou chamar ela aqui, só um minutinho. Só um minutinho que eu vou colocar aqui, tá, gente? Já convidei ela aqui, ela já vai entrar online com a gente aqui também. Boa noite, Andréia. Boa noite, tudo bem? Espera aí que eu ainda não estou conseguindo te ouvir. Deixa eu mexer Tá, aqui para me ver se é o meu volume aqui. tá bom. Alguém pode avisar também aí para nós se tá me ouvindo, por favor, manda no comentário, Eu escrevendo não aí no estou te comentário. ouvindo. Deixa eu pedir ajuda aos universitários aqui para ver o que está acontecendo aqui. Tá bom. É porque não está E saindo a voz dela. se você que está assistindo estiver me ouvindo, por favor, escreve no comentário que você está me ouvindo, só para eu saber se de repente não é aqui. Ainda não estou te ouvindo. Uhum. Espera aí que eu vou arrumar. Você está me ouvindo? Tô. Eu não estou te ouvindo. Eu não te ouço. Espera aí que a gente arruma isso aqui. Tem mais alguém? Será Ah, na agora, live? agora eu estou te ouvindo. Agora eu consegui. Que bom. Elisa, entrou aí, a minha amiga Elisa. Confirma para nós se você está me ouvindo, por favor. Escreve aí no comentário, por favor, se possível, né? Tá todo mundo conseguindo ouvir? Eu te ouço. Seu som tá super forte, super potente para mim. Vou até falar um pouco mais baixo. Não, mas é que eu também deixei alto, né? A gente está aprendendo a usar a tecnologia mais e mais, então eu não sei se eu baixar meu volume aqui, se eu te ouço mais baixo, mas se eu falo mais baixo, então Tá melhor ótimo deixar. porque eu já tô ouvindo. Tá ótimo. Então a gente nem mexe mais. Deixa assim. É bem isso mesmo, que bom, né? Mas tá todo mundo, dá para ouvir, né? Dá, acho que dá. De vez em quando a internet ela fica mais falha. De vez em quando a minha internet dá uma falhada, mas agora vamos tentar, né? Vamos sim. Quem tiver entrando aí, dá um oizinho se tiver ouvindo bem.
Olá, mas eu acho que as pessoas estão ouvindo. Eu acho que não tem muita novidade, assim, né? Para elas não estarem ouvindo, né? É, dá para Então, ouvir, tá dando para ouvir. Bom, pelo menos aqui no meu celular tá chegando aqui, estamos ouvindo. então, eu acho que sim. Vamos conversar, porque aí quando as pessoas entram, elas veem a gente conversando, Vai, elas vão é, comentar, né? Elas vão comentar se elas estão ouvindo ou não. Quando elas verem que a gente está falando aqui, o áudio não estiver chegando para elas, tá bom? é verdade. Então, boa noite, né? É um prazer estar com você aqui. Estou muito Boa feliz de poder noite, obrigada. estar conversando com você, ainda mais sobre esse assunto, né? Que agora, mês de maio, como eu não, nunca, ó, vou ser Laranja. sincera, o mês de maio laranja, até então eu não, pelo menos ano passado eu não ouvi, ou de repente não foi muito divulgado, mas esse ano eu tô vendo bastante, até no Instagram mesmo, muitas bolinhas, né, colocam assim na laranja, e eu fiquei até curiosa, falei assim, por que esse laranja, né? Aí foi quando eu vi, né, sobre o mês de proteção, e eu falei assim, olha, dos outros anos eu não tinha visto ainda, ou não era divulgado, de repente vai ver que não era divulgado, já existia e eu não sabia. Era divulgado e existe há muitos anos, mas só que não tinha essa força que teve esse ano por conta do online, da tecnologia. Então, Ah, apesar do isolamento social, apesar de tudo que a gente está vivendo, apesar da pandemia, essa questão que a gente teve que ficar em casa e, e reinventar as nossas reuniões, tudo que a gente está fazendo, qualquer coisa que a gente queira fazer online, isso contribuiu para o Maio Laranja ter uma força enorme esse ano. Então, ele existe há muitos anos, mas ele sempre foi feito muito mais para quem está na área, para quem está envolvido com o assunto da prevenção, do enfrentamento do abuso. E esse ano tomou uma proporção, uma força que foi incrível mesmo. E o Instagram fez muito por isso, assim, não o Instagram em si, mas as pessoas no Instagram, né? Foi uma contribuição enorme. Eu mesma fiquei bem admirada, porque, como você falou, as fotos do perfil, o pessoal colocou as fotos do perfil laranja, né? Então, foi, chamou chamou a muita. atenção. Ficou todo mundo muito curioso. Várias lives que eu fiz esse mês, eu tenho live até sábado, e várias lives. O pessoal perguntou muito assim: e por que que esse perfil laranja? O que que quer dizer? Então, é um mês dedicado para mobilização, para o engajamento da sociedade no enfrentamento da violência contra criança e adolescente. E por que que é esse mês? Porque no dia 18 de maio é o Dia Nacional do Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Dia 18 de maio. É uma lei brasileira, nacional, uma lei desde o ano 2000. Nós temos E, essa lei. e o bom é que com essa proporção, com essa divulgação toda, até mesmo as pessoas que não tinham entendimento, agora estão vendo que tem uma visualização maior para esse assunto, né? Porque a gente vê Uhum. Novembro Azul, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, mas aí todo mundo já tem na mente o que que é. E agora com Maio Laranja, então as pessoas começam a entender, começam a dar mais valor, começam a visualizar mais a situação, visualizar mais o problema, né? Porque até então só é falado, mas agora com uma cor, né? Que uma cor chamativa, um laranja, né? E começa a colocar na mente da pessoa e ela identificar, né? De repente, começar a querer entender que realmente, quando eu vi aquele monte de bolinha assim, né? Dos perfis lá, laranja, o que que tá acontecendo? Por que que tá todo mundo colocando laranja ali, né? Aí foi quando eu entendi aquilo. É isso mesmo. Você, o que você sentiu, muita gente sentiu esse mês. Essa curiosidade mesmo. Foi muito legal. A internet está falhando um pouco, gente. Mas assim, é normal. Fazer o quê? Vamos trabalhando aqui, vamos tentando e que Deus abençoe que dê tudo certo. Não tem como. Tá todo mundo na internet. Então tá.
Tá muito pesado, tá muito carregado, tá? Mas está dando para entender bem. Mesmo com Tá dando alguma joia. falhazinha, está dando para entender bem. Ainda bem. Ai, Ô, Andréia, e eu queria te perguntar algumas coisas, mas eu vou perguntando no decorrer. Eu separei algumas perguntinhas aqui também, né? E eu espero que, em nome de Jesus, o Maio Laranja seja fixado mesmo como um mês que seja totalmente voltado, não só para prevenção, mas para combate mesmo, né? As pessoas entendam a importância que tem isso, de repente abrir os olhos e visualizar o que de repente está acontecendo debaixo do seu teto. De repente você não teve aquela visão de observar, de repente é. achar que é alguma birra da criança, de repente achar que é alguma coisa mais com o maio amarelo, o maio laranja, você começa a entender melhor a gravidade da situação. Por que que tem que, né, ter essa importância até de separar um mês que você fique totalmente com a sua mente, os seus olhos voltados só para isso, né? Algo que chame a atenção. E aí eu queria, nesse momento, assim, eu sei que muitas pessoas já te conhecem, mas que você falasse, né, sobre como que você trabalha, como que é o seu trabalhar, como que é a sua, qual é a sua função, até e onde você trabalha, né, tem um espaço, né, da criança, como que funciona tudo isso, né? Tá bom. É muito legal ver as pessoas amigas entrando, a Ludmila, muita saudade, querida. Bom, ter você aqui também, né? Muito bom. Cada um aqui que vai entrando que a gente conhece é muito bom. Como é muito bom também ver você, Sueli. Sempre é muito bom. A gente tem uma imagem sua ainda de criança. Todos nós aqui em casa, minha família, meus pais, todos nós, assim, a gente traz essa recordação que é boa, né? É boa para nós. Essa recordação da infância, essas recordações, né? Como é uma época preciosa da vida das pessoas, né? Que a gente pode trazer tantas recordações e que a gente possa sempre proporcionar que as crianças tenham boas recordações da infância delas, né? Agora que a gente já Sim, é adulta, né? é, Então, eu sirvo na Mocidade para Cristo do Brasil, a MPC Brasil. A MPC está no mundo inteiro e no Brasil inteiro, em mais de 140 cidades, nas regiões, nas 5 regiões do Brasil. A gente trabalha na MPC principalmente nas escolas, com capelania escolar e também levando ensinos de virtudes, de valores, princípios para as crianças, adolescentes e jovens também nas universidades, com capelania escolar. Então, sempre pensando no jovem, né? Jovens e adolescentes, que eles possam ter uma oportunidade de conhecer Jesus e a gente possa servi-los nessa geração, né? Cuidar deles, pastoreá-los. Esse que é o trabalho da MPC. E aí, o meu trabalho na MPC é servir para cuidar da proteção à criança e ao adolescente. Enquanto os obreiros, os jovens, os voluntários, eles vão para o campo mesmo para servir as crianças e adolescentes. O meu trabalho na coordenação de proteção é para limpar o terreno, a gente fala, limpar o terreno do coração. Então, a proteção à criança e ao adolescente, a prevenção de abuso, de maus tratos, ela limpa o terreno do coração para receber uma boa semente, né? Então, é fazer trabalho, essa limpeza, para que as crianças, adolescentes e jovens possam ter um coração aberto, tranquilo, em paz, uma mente em paz, tranquila, aberta, para receber a boa semente, né? Então, é isso que a proteção faz. Na prática, a gente faz a capacitação para todos os nossos voluntários, para que eles conheçam o assunto. Então, na MPC, por exemplo, todo mundo conhece o assunto do Maio Laranja. Nós vamos ter uma programação sexta-feira. Já convido vocês, eu estou atrasada de divulgar, mas a gente vai ter uma programação sexta-feira na MPC, online, né? No canal Tudo Muda, do YouTube, com a Marcela Thaís. A Marcela Thaís é uma cantora muito engajada no tema da proteção, porque ela também foi uma vítima, né? E ela conta a história dela, ela tem música sobre a história dela. Então a gente vai ter sexta-feira, 5 da tarde, no canal Tudo Muda do YouTube, o nosso encerramento do Maio Laranja. Então todo mundo da MPC sabe, ouve sobre o assunto e se preocupa com a proteção da criança e do adolescente. Então a gente não é a nossa missão principal,
mas a gente serve as outras missões, né? Todo o trabalho que é feito na MPC, a proteção fica ali de retaguarda. Como, por exemplo, numa igreja também, pode ter um setor de proteção. E quando tem esse setor, ele fica na retaguarda para cuidar das outras, ajudar as outras áreas para que as crianças sejam protegidas e não sejam maltratadas. Porque não é o fato de ser uma organização cristã que protege. Não é o fato de serem cristãos que protege. Não é. Né? A proteção, ela vem de pessoas que queiram proteger ao invés de maltratar. Então, não tem diferença na sociedade se são cristãos, se não são cristãos, não tem diferença nos números de crianças que Uhum. vivenciaram abuso, não tem diferença. Acabou de entrar meu amigo Johnny, eu estava falando aqui da MPC, das listas da MPC, e o John líder em São Luís e entrou aqui na nossa live também, né? Boa Então, noite, Johnny. a gente tem uma liderança engajada, né? Graças a Deus. A gente tem gente no Brasil todo que está prestando atenção, né, na proteção à criança e ao adolescente, né? Que é muito bom, graças a Deus. E deixa eu te falar uma coisa, André. Você falou uma coisa aí muito importante, né? Você está falando porque, para quem não sabe, a gente se conhece desde a infância, né? A gente cresceu É, junto numa ilha e rodeada de caranguejos. verdade. E Patinhola. assim, você falou. Nossa, E me uma dá coisa, uma vontade de comer já. olha, maravilhoso, gente. E uma coisa importante que você falou que me fez pensar agora, que você falou da memória da infância, né? Inclusive, seu pai, Mamoacir, eu posso fazer 50 anos de idade, que toda vez que ele vê, olha, você quase nasceu dentro do meu carro. Aonde eu encontro, ele sempre fala. Então, eu vou estar com 50 anos de idade, ele, olha, você quase nasceu dentro do meu carro. E realmente são coisas que ficam gravadas na memória. E o que me leva a pensar, assim, uma criança que sofre, um adolescente que sofre, eu vou voltar mais um pouco para a criança, né? Que são registros mais fortes da nossa infância. Ela sofre, passa por uma situação dessa e é algo que fica marcado na memória. Né? Eu já ouvi até de um psicólogo que assim, parece que o tempo parou naquela situação e dali não saiu mais. Como que é? Como que isso se torna tão prejudicial, tanto o físico, né? Tanto o intelecto, né? Na memória, como que isso fica tão preso? É uma coisa que marca tanto, é uma coisa assim que eu vejo que é tão ruim, algo que Satanás colocou mesmo, sabe, para machucar não só o físico, mas a alma, né? Machucar o pensamento, deixar a pessoa com aquilo marcado, cravado na cabeça. E esses dias eu vi de um ator mesmo, né? Um artista, na verdade, que ele Uhum. revelou que ele tinha sofrido abuso na infância. E como a mentalidade, às vezes, de algumas pessoas é tão retrógrada que acontece? Começaram a chacotear dele, né? A tirar sarro, falar palavras feias ao respeito dele, mas sem se importar, porque ele foi homem, sofreu abuso na infância, então quer dizer que agora ele seria outra pessoa, você gostava, isso, aquilo, outro. Como que pode ser um pensamento tão mesquinho, sabendo que é algo que, assim, eu acredito que para ele abrir a boca e falar foi duro, foi difícil para ele, ainda mais uma pessoa que é tão visada, né? É. Ficou tão difícil, ele conseguiu se abrir e mesmo assim algumas pessoas ainda começarem a tirar sarro. É algo que ficou tão marcado na memória dele, você passa anos e anos e aquilo fica gravado na memória, como se fosse uma cicatriz, né? Se É. for assim a palavra certa. Aham. É. É, é uma vivência para a vida toda, que as pessoas vão reagir de maneira diferente, vai ter uma consequência, um impacto diferente, dependendo do que aconteceu, do quanto tempo foi, né? Quem era, o que ocorreu. Então, diversos fatores vão deixar essa experiência pior ou menos traumática. Também a maneira como as outras pessoas acreditaram, acolheram, se essa criança teve coragem de contar ou não, conseguiu contar ou não. Nunca é culpa da criança, nunca é culpa da vítima, não é culpa da criança que não conseguiu contar. A gente nunca deve perguntar para uma criança por que você não contou, tá? Não é uma pergunta que não se faz, porque ela, se ela tivesse condições, ela teria contado, como outras crianças contam.
Então é preciso respeitar muito a criança, porque ela não tinha a condição madura para compreender o que estava acontecendo com ela e quais os passos que ela deveria tomar, né? Então, de fato, traz consequências para a vida inteira. A gente ouve as vítimas, a gente lê e a gente sabe que traz consequências para a vida inteira. Aí vai mudar um pouco, de acordo com então tudo isso que aconteceu, com a vivência de cada um, mas tem consequências sim. E às vezes eu encontro pessoas de 50, 60 anos. Outro dia, Sueli, eu encontrei um homem muito parecido com meu pai. Um senhor, bem já assim, mais velho, como o meu pai mesmo, ele estava no curso. Eu estava dando um curso na igreja dele. Ele é um apoiador do meu trabalho. Ele manda áudio para mim, falando palavras de bênção, que está orando pelo meu trabalho. Perguntou como que eu tô aqui esse tempo, se está tudo bem comigo. Porque desde que eu o conheci, ano passado, ele se envolveu. Ele estava lá na igreja dele fazendo o curso, mas uma hora ele levantou a mão e ele falou: Eu posso falar? Então foi na frente de todo mundo, por isso que eu também estou trazendo aqui, sem dizer quem é claro. Ele levantou a mão, aquele senhor de quase 70 anos de idade. E ele contou a história dele, de abuso. Que ainda é, por exemplo, você falou do artista, né, do Marcelo Adnet. Ainda é algo que, assim, que teve mais consequências. Mas é assim, são assim as histórias, é a vida real. E aquele senhor se emocionou, e aquele senhor falou que era a segunda vez que ele falava do assunto. E eu achei tão rico, tão bonito, a fala dele tão preciosa, não que foi bom que ele contou, mas a fala dele foi tão preciosa que ele disse assim que era a segunda vez e que era a segunda cura dele. Ele falou: a primeira vez foi no Celebrando a Recuperação que eu consegui contar. E hoje essa é a segunda vez. E eu estou me sentindo curado, é a minha segunda cura. Porque quando a gente fala do assunto no ambiente correto, com pessoas que estão ali para acolher, quando a gente fala do assunto, a gente também vai curando mais. E quando a gente ouve sobre o assunto, eu acho que tem gente que quando vê essas propagandas das lives de proteção não entram. Falam assim: ah, eu não vou ouvir sobre isso. Como quando a gente anuncia o curso ou quando a gente vai na igreja, eu acho que tem gente que fala: eu não vou hoje, eu não vou ouvir sobre isso. Isso machuca muito, eu não quero saber. Eu respeito, eu entendo isso. Só que, assim como aquele senhor, tantas pessoas já me disseram que quando elas ouvem, elas entendem, elas são curadas, porque pela primeira vez, talvez, elas ouviram que não foi culpa delas. Então, eu conheço gente de 70, como esse senhor, de 60, de 50, de 40, de 30, de 20, de 10, que, que trazem isso, que trazem essas questões, né? É verdade. E eu sei que é uma coisa que é algo libertador, né? Quando consegue se abrir e falar, eu acredito que é como se fosse correntes quebrando, e cada vez que você consegue falar mais, correntes vão se quebrando mais ainda, se torna algo, é como se conseguisse vir à tona assim e respirar, falar, não, eu respirei, alguém acreditou em mim, alguém me ouviu, alguém sabe que isso acontece, sabe que não foi culpa minha, principalmente essa parte da culpa, né? Sabe que não foi culpa minha, que às vezes até se fecha achando, se eu falar, vai dizer que fui eu que provoquei, vai dizer que fui eu que fui culpado, porque a maioria pensa dessa forma, né? Eu acredito que o próprio agressor faz com que se sinta culpado. Olha, eu estou fazendo isso porque você me provocou, porque você E está me deixando assim, né? muito bem, é o agressor, é o autor da violência que tem esse controle da situação, porque tem uma desigualdade de poder, que esse autor da violência tem esse poder. Então, também essa questão da maturidade, esse autor da violência vai fazer todo o aliciamento, toda a sedução para que essa criança, essa vítima, pense que ela teve culpa. Por isso que é tão importante a gente dizer que não foi culpa da vítima, não é culpa da vítima. Porque essa culpa, essa criança, ela carrega essa culpa, mas que não é dela, não é verdade. Foi uma mentira que foi contado para ela, né? E até em relação à mentira, muitos pais ainda acreditam que a criança mente sobre isso, né? Aí foi uma pergunta que me fizeram, né? Tu pergunta lá para ela, pergunta essa situação.
realmente as crianças mentem em algumas situações ou elas mentem em dizendo que é uma outra pessoa para não dizer que é aquela, para querer assim, ela quer falar, mas ela não fala diretamente quem é, porque de repente ela foi ameaçada por aquela pessoa. Então, ó, fala que foi outra pessoa e de repente pode, acredito que tem muitos pais que acreditam que seja mentira da criança, tá inventando, porque como que uma criança vai falar que um adulto, o poder de uma, a criança não tem poder sobre o adulto, né? Sim, o adulto sobre a criança. Então, eu vou acreditar aqui numa criança ou num adulto? Fica Muito essa bem. incógnita. É uma Fica essa pergunta que existe. incógnita. Fica essa incógnita, por isso que a gente precisa falar do assunto, por isso que essa live cumpre esse papel social de falar desse assunto que a gente precisa trazer a público para todos os públicos, então para vocês também, para todos nós, porque no imaginário popular a gente traz considerações, a gente pensa algumas coisas que não são verdade sobre o assunto do abuso e às vezes as pessoas pensam assim que o que elas sabem é o certo. Elas às vezes defendem para mim uma posição que eu digo, meu Deus, onde ela ouviu, onde ela estudou, e ela nunca ouviu sobre o assunto, mas ela defende uma posição, sendo que ela nunca ouviu sobre o assunto. Então, essa é uma questão que as pessoas defendem, que a criança mente. Os estudos mostram que a criança que traz o assunto do abuso sexual infantil, menos de 1% das vezes ela está mentindo. A criança não Olha aí. mente sobre o abuso sexual infantil. Até porque o mais comum é a criança não falar, ela não consegue contar. Quando ela traz, muitas vezes, gente, ela já falou para um, para dois, para três. E ninguém acreditou. Quando ela traz, ela teve que vencer grandes obstáculos para ela chegar até o ponto dela conseguir falar. E quando essa criança traz também, ela está pedindo socorro. Quando essa criança fala, porque ela pode dar indícios, ela pode estar falando de outras maneiras. Como uma criança de 5 anos, que ela estava na frente de todo mundo da casa dela na sala, e ela baixou a roupa dela e ela falou assim: o bandido faz assim. E baixou a roupa. Meu E ela estava Deus. querendo dizer o que, que ela estava vivenciando, ela não conseguiu falar. E aí o que aconteceu? Sem culpa também, porque as pessoas não tinham culpa. Ela não falou claramente. Aí as pessoas falaram: veste a roupa, coloca a roupa de volta. Não tem bandido, não pode fazer isso. Como que você faz isso na frente de todo mundo? Você não pode. Mas a gente precisa ter cuidado também com essas questões. É claro que a gente vai cobrir a nudez da criança, que a gente também vai ensiná-la que as partes íntimas são guardadas, cobertas, protegidas, né? Pela calcinha, no caso da menina, pela cueca do menino. Então, a criança que vai crescendo, sabendo sobre isso, ela já vai estar mais fortalecida, tem mais resiliência para lidar com as questões se acontecer, né? Então, é claro que a gente vai também cobrir o corpo dela, vai, mas a maneira como se faz isso, ela estava ali falando, ela estava trazendo o que ela podia. Então, como a gente também tem muitas questões que nos impedem de entender a sexualidade infantil, que nos impedem de querer ensinar para as crianças o correto, né? O que é bom sobre o corpo, a privacidade do corpo, que o corpo de todos nós é privado, de cada um de nós, né? É só meu. Mesmo eu sendo uma adulta, esse corpo é privado, esse corpo é meu. Mas a gente tem as partes, além de privadas, as partes íntimas, né? Que elas estão cobertas com a roupa íntima. E que elas são tão íntimas que mesmo quando a gente vai na praia e na piscina, a gente ainda cobre. Mesmo no dia de calor, de sol, que a gente vai sair para passear na praia, que é para a gente ficar desfrutando, estão cobertas as partes íntimas, de tão íntimas que elas são. Então, isso ajuda a criança a ir compreendendo o que é público, o que é privado, o que eu posso, o que eu não posso, e compreendendo também que ninguém pode, ninguém poderia baixar a minha roupa. E se ninguém pode fazer isso, então se é uma coisa que não se faz, eu conto. Para quem é que eu conto? Para uma pessoa em quem eu confio. Quem são essas pessoas, né? Então, todo esse trabalhar faz parte desse ensino de educação sexual para a criança, que não vai estar ensinando outra coisa a não ser a proteção do corpo dela. E que é muito importante que a gente fale, é muito importante, porque dessa maneira ela vai também tendo essa condição mesmo
de ser fortalecida, né? E de poder realmente dizer o não, que não se toca no corpo dela, e de contar. É, é isso, né? Então a criança não mente sobre esse assunto. Normalmente ela não mente sobre esse assunto. E ela está tentando dar indícios, maneiras, ela está tentando falar. E a gente que tem pouco ouvido para ouvir, poucos olhos para ver, né? A gente que não percebe. Também não é culpa, não é culpabilização aqui quando a gente não percebe, né? Mas é que a criança está tentando falar, está pedindo socorro, né? E até Temos então, que justificar. e o interessante é que, assim, anos atrás isso era mais fechado, né? Eu acredito que hoje, com o crescimento desse apelo sexual na vida da criança, porque hoje está muito chamativo, hoje, infelizmente, existem muitos pais que colocam uma criança para vestir roupas até mais curtas, que fazem com que elas coloca o filho ou a filha como uma exposição, né? Por questão de moda, por questão disso, aquilo outro e acaba levando o filho a um chamativo mais sexual, né? E antigamente não tinha essa questão disso, né? Não tinha esse apelo, eram tempos mais conservadores, digamos assim, né? E já acontecia muito isso, né? Por ser conservador, não tinha essa exposição toda, esse apelo todos, né, sobre a vida da criança, era mais fechado. E hoje é muito mais apelativo na criança. A criança ela tem o olhar para a sexualidade mais cedo, né? Porque ela vê coisas na televisão mais cedo. Existem até desenhos animados, alguns eu até cortei dos meus filhos verem, porque tem um apelo muito grande, é visível, visível. E então isso induz mais. Então eu acredito, você me responda isso, que é o que eu penso, sei lá, se eu estou correto ou não. Mas eu acredito que isso tem sido muita influência para quê? Se acontecer dessa criança sofrer um abuso, ela entender que é normal porque aconteceu no desenho, porque é É, normal porque ela viu no programa infantil, porque ela viu numa novela, de repente isso. é, E ela não é a falar por conta erotização, disso. é a erotização infantil e a adultização infantil é muito grande, é muito apelativa. Você falou certinho, você falou exatamente tudo, Sueli. É, e aí a criança fica bem confusa o que que é certo, o que não é, o que que pode, o que não pode, quais os limites, né? Qual é o consentimento, o que que a pessoa pode ou não fazer com o corpo dela. Fica tudo muito confuso. Quanto mais exposta, quanto mais ela está exposta a qualquer tipo de material, de filme, de TV, de propagandas, até mesmo de desenhos, né? É, tudo isso vai realmente antecipando as questões da sexualidade que era para ela vivenciar depois e vão confundindo a criança e vão também contribuindo, né? Vai deixar esse autor da violência mais à vontade para ter mais terreno para que ele possa adentrar, né? Para que ele possa ir lá e E achar que é normal, de repente, isso acontecer, né? Não, tá, voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. ai, que bom. Eu estava bem assim, vendo que estava travado, falei, não sei se estão me ouvindo ou não. Mas é isso mesmo, você falou muito bem. Hoje a infância está muito exposta, né? Está muito E assim, precoce. eu vejo que tem bastante gente vendo e de repente você poderia dar dicas para a gente, de repente, de como, porque às vezes a gente ouve alguma coisa do vizinho, vê alguma coisa do vizinho, ou até dentro da nossa família, e assim, a gente se sente meio que constrangido. Eu vou falar, mas eu não tenho provas, eu não sei o que que é. Como que a gente pode reagir diante disso? De repente, eu não tenho provas, mas de repente aquela criança era tão feliz, era tão alegre, de repente ficou mais coagida, de repente ela ficou mais agressiva. Como eu vendo de fora, como que eu posso, de repente, conversar, falar, ou de repente, qual seria a minha reação de ver uma situação dessa? Que a gente fica meio constrangido, a gente fica meio assim, ao mesmo tempo que fica enfurecido de repente, não, mas eu acho que isso está acontecendo, ao mesmo tempo a gente parece que a gente tem um bloqueio que, eu falo, eu não falo, eu não sei o que que acontece. Eu acredito que esse não seja só o meu pensamento, mas de muita gente que de repente vê
Nossa, mas eu acho, não é possível, porque aquela pessoa fica muito tempo com aquela criança fica estranha. Ou então a criança entra ali, sai com doce, sai com presente. Eu acho estranho. A gente fica meio bloqueado nessa situação. Eu digo por mim, como é que eu faço? Como que eu devo agir nessa situação, né? Muito boas suas perguntas, Sueli. Muito boas mesmo suas perguntas. Eu estou um pouco preocupada porque eu estou vendo que está travando aqui. Travou um pouquinho, mas dá para ouvir. Tá travada a imagem, mas tá dando para ouvir. E a gente fazer. A gente tem maneiras de trazer isso a público. Não é perguntando para a criança, e você tem que ter muito cuidado para falar disso com a família da criança, mas você pode fazer na suspeita. Você pode fazer uma denúncia anônima da suspeita. Tá? Então, assim, a intervenção não é nossa, a intervenção ela precisa ser feita pelos técnicos, por pessoas que realmente podem e devem cuidar, proteger a criança. Então, a gente tem o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. As cidades têm o CRAS ou o CREAS, né? Então, o CREAS é que vai poder dar assistência para as crianças que são vítimas. Mas nós temos a nossa parte, o nosso papel, e nós podemos fazer a denúncia da suspeita. E se a gente não pode realmente dizer ali para o conselho tutelar que a gente está suspeitando disso, porque a gente não pode se expor por qualquer motivo, a gente tem a denúncia anônima, o Disque 100 100. É um número muito importante. Assim como a gente decora, e as crianças decoram o número do bombeiro, da polícia, da emergência, o número 100 também é um número assim, importante para as crianças decorarem. 100, diz que 100 é um número que as crianças podem ligar e os adultos podem ligar, que é um número que vai estar ouvindo toda a violação de direitos contra crianças. Então, a gente pode contar de maneira anônima, de maneira gratuita a ligação, anônima, 24 horas, 7 dias por semana. A gente pode fazer essa ligação. Estava com horário especial durante a pandemia, eu não tenho certeza se ainda continua num horário diferente, mas estava num horário diferenciado, mas continua funcionando o Disque 100 todos os dias, e num grande período do dia, na maior parte do dia, para que seja ligado e utilizado. Eu só estou com preocupação, eu não sei se vocês estão me ouvindo, o pessoal que está na live. Pessoal que está na live, se vocês conseguirem mandar uma mensagem me dizendo se vocês me veem, me ouvem, talvez vocês não estão conseguindo, porque cortou aqui para mim. Eu não vejo a Sueli, mas eu estou falando aqui. Enquanto eu Não, achar que estão me ouvindo. eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. Ah, E então tá bom. inclusive a Bianca, ela perguntou, ela fez a pergunta, mas você já estava respondendo, como intervir, né? E Ah, eu a, vi. viu? E a Carlinha agora colocou aqui, eu li que por desenho a criança também pode se abrir, é correto? Isso, eu li também essa pergunta aí. E é correto, sim. Parabéns, Carla, também. Você também trouxe algo muito importante. A criança faz desenho, sim. A criança desenha e traz. Eu já tive contato com desenhos das crianças e eu tive contato com uma professora que ela me mostrou o desenho que a criança tinha acabado de fazer. Uma criança de 5 anos. Ela me mandou pelo WhatsApp, a professora, né? E a professora tinha feito curso, capacitação, então a professora estava bem atenta ao assunto e o desenho estava trazendo ali os elementos da genitália masculina, estava trazendo os elementos de uma exposição sexual com uma criança de 5 anos, a menininha de 5 anos. Então a professora me mandou, me chamou no WhatsApp e falou: "Vou te mandar um desenho que minha aluna acabou de fazer". E quando ela mandou, ela falou isso, né? E eu olhei o desenho, eu já estava esperando o restante da mensagem dela.
quando eu vi o desenho, eu já sabia o que ela ia me perguntar, né? Porque ela tinha me procurado. Então, ela, ela falou que a criança tinha acabado de fazer esse desenho. Ela é muito sabiamente também, essa professora. Ela pegou um outro desenho mais anterior da criança, de umas semanas atrás, me mandou também no WhatsApp e falou: Olha, esse desenho dela foi de algumas semanas atrás. Era um desenho totalmente diferente, era um desenho totalmente lúdico, infantil, simples para uma criança de 5 anos. O outro desenho que ela tinha acabado de fazer em aula. Então ela não trouxe, não foi outra pessoa que fez, foi ela, porque a professora me testemunhou isso e estava me perguntando para poder se certificar do que fazer em seguida, né? Então, esse desenho cheio de elementos que aí indicavam mesmo que essa criança está passando por alguma questão, alguma situação. E depois também a professora pensando, a professora disse que tinha uma fala da criança que também estava um pouco fora de lugar, porque era incomum, é incomum que uma criança traga certas falas, essa fala É. que traz elementos também, né? Como a gente estava falando aqui antes, essa fala que está trazendo uma história que não é do repertório da criança, que não é do cotidiano da criança, porque como ela inventaria, da onde ela tiraria, e aí juntou isso, então é mais do que suficiente. O desenho realmente traz. Essa história foi recente, foi antes da pandemia, mas foi bem recente para mim. E como também eu sinto, assim, lamento por nesse momento, a falta que a escola faz também para as crianças que precisam denunciar abuso. Não é só na escola que elas denunciam, viu, gente? Contam, né? Trazem. Nas igrejas também. Eu tenho bastante experiência também, contato com as igrejas que as crianças trouxeram elementos, ou a própria fala, ou no pedido de oração. Eu fui a uma igreja que eu fui até lá porque as pessoas primeiro vivenciaram uma história, aí depois elas pediram ajuda para aprender sobre prevenção, para que não ocorresse com mais nenhuma criança. Então teve uma criança que no pedido de oração, ela levantou a mão e falou: eu quero pedir oração, porque ninguém aqui sofre tanto quanto eu. E ninguém imaginava o que ela ia dizer. E aí a professora disse: ninguém sofre aqui como você? O que você sofre? E ela contou o que ela sofria, o que ela vivia, abuso. Então, assim, as crianças revelam, né? E a gente precisa estar preparado também para fazer essa acolhida da revelação espontânea. E Não atender, não é uma escuta especializada, nós não fazemos isso, mas uma acolhida da revelação espontânea. Mais uma vez aqui eu estou falando, mas eu estou um pouco preocupada porque eu não não, o ouço. pessoal colocou que está ouvindo bem. O Então tá pessoal bom. está ouvindo bem, está vendo bem. Maravilha. E agora uma pergunta assim, vou dizer por mim, mas eu acredito que todo mundo que é pai, mãe, que está vendo a live deve ter a mesma pergunta em pensamento, ou se de repente não tem, pode, né? De repente, com essa minha pergunta, pode se atentar um pouco mais. Nós, como pai, por exemplo, meus filhos, eles já são uma é pré-adolescente, né? E o outro já é adolescente. Mas na infância deles eu tinha muito medo. E eu fazia o quê? Quando eles iam para a escola, quando eles iam para a creche, para a escola, chegava e eu perguntava mesmo. Ah, foi legal? Foi. Alguém levou você no banheiro? Não. Mas de repente alguém não levou. Não, vou ser sincera, eu já mandei fazer desenho de como foi seu dia na escola. E porque assim, com preocupação de mãe mesmo, sabe? Primeira vez que eu coloquei meu filho na escola, eu fiquei o dia todo pensando, meu Deus, como será que tá lá? Quando a primeira vez que ele foi para a escola, que eu vi que tinha um inspetor homem, eu fiquei com o cabelo em pé. Mas o que ele fica fazendo ali? Não, mas isso? Ainda mais quando a minha filha, né? Mas peraí, gente, eu sei que tem inspetores homens, mulheres, mas de acordo com a situação que eu já contei para você, então minha mente ficava naquela situação. Como pai, mãe, a gente pode, sei lá, tentar fazer um raio-x da situação. Filho, como foi assim? Porque eu falo para os meus filhos, ó, me contem tudo, porque vocês me contando tudo que acontece, tanto de ruim que vocês fazem ou de bom, eu sempre vou acreditar em vocês.
né? E eu tô aqui para ouvir vocês. Não importa se alguém fez alguma coisa com vocês, eu sou a sua mãe, o seu pai é seu pai, a gente vai entender o que está acontecendo. Eu acho que a gente, como pais, a gente tem que dar também dar esse respaldo pro filho, né? Porque eu acho que tem muito pai que não conversa sobre isso, que não pode, ó, ali é a sua parte íntima, ninguém pode tocar, só a mamãe que vai lavar, agora a partir de agora é só você que vai tomar banho sozinho. Eu sou meio bitolada com isso. E a minha É, irmã não, também é. E aí eu penso assim, que como pais, eu acho que é o nosso dever de ficar, filho, eu tô aqui, você pode me falar, eu sempre vou acreditar em você. só Pode não se de pode repente, passar essa pressão toda, esse medo, essa loucura, super loucura. preocupação, né? Porque senão, olha, eu tô aqui, já tô aqui com medo já. O que que eu conto, o que que E eu oh, não meu conto? Deus. Mas é bem válido, porque a gente tem assim o oposto, que é quem não preocupa com nada, não fala sobre nada, não traz esse assunto, né? É muito importante trazer esse assunto, sim, no cotidiano, no dia a dia. Não na hora que a criança chega da escola, mas no dia a dia, na hora do banho, só porque naquela hora ela não vai falar mesmo, mas depois elas falam, né? Outro dia eu vi um meme nas redes sociais da criança que não falava nada na hora que chega da escola, quando é 11 horas da noite, quer contar, contar, contar tudo que aconteceu, né? Mas não é que você não possa fazer isso quando ela chega. É só porque precisa ser natural, no cotidiano, na hora do banho, positivo, não falando que lá na escola pode ter alguém, porque pode ter alguém na escola, pode ter alguém na igreja, pode ter alguém em casa, e a gente vai fazer o quê? A gente vai criar crianças resilientes, crianças É, que sabem se proteger. A gente vai criar crianças que estão animadas para enfrentar as dificuldades da vida, animadas pelo encorajamento que a gente dá, animadas porque elas sabem que tem vocês para confiar, para contar. Mas você falou várias coisas aí super importantes, super boas, de verdade. Parabéns. Você está falando coisas muito importantes, mas deixa eu só explicar umas coisas. É, inspetor não quer dizer que é homem ou mulher que vai maltratar uma criança. Então, mas são homens, mas tem homens e mulheres. Isso é muito importante, gente. Não é só homem. Homem e mulher pode ser é, abusador, autor de violência, tá? Isso é uma coisa muito importante para ser pensada. Você disse outra coisa assim. Eu preocupei mais e perguntei mais ainda para minha filha do que para o meu filho. Então, assim, a gente faz isso mesmo. A sociedade é assim mesmo, como você está falando, né? É a vida real aqui. Se o meu cachorro também não parar de latir, é a vida real. Vai ser eu e o cachorro, né? Falando aqui, competindo, né? Esse horário da noite. Mas a gente já vai terminar também. Os meninos também são abusados por mulheres ou por homens. Então, tanto as meninas precisam de proteção, os meninos, tanto mulheres como homens, tanto profissionais na escola, como pessoas em casa, como pessoas na igreja, podem ser autores de violência. Então, qualquer pessoa. tudo isso pode acontecer em qualquer lugar. Por isso que a gente protege as crianças em qualquer situação e a gente sempre fala com as crianças. Então a gente fala mesmo sobre esses assuntos e faz mesmo os desenhos de maneira mais orgânica, mais natural, de maneira mais simples e também através dos jogos, das brincadeiras. A melhor maneira da criança se abrir e dela saber que você confia nela e ela confia em você e que ela não vai apanhar. Olha a dúvida da criança, se ela vai apanhar ou não. A dúvida da criança, se ela vai levar uma bronca. A dúvida da criança, eu conheci um pai na maior das boas intenções, mas ele queria que a filha contasse porque ela não iria mais para a aula de esporte. E a menina não queria ir para a aula de esporte, e ele queria porque queria que ela contasse, e ela não contava, e aí ele achou uma brilhante ideia, dizer assim: se você não contar, você também não vai brincar mais com nenhuma criança. Então, você não quer brincar lá, você não vai brincar com outra criança. Ô, Olha, gente, aí como que eu vou contar uma coisa qualquer que tenha acontecido comigo se eu estou debaixo de uma ameaça? E a gente faz isso, viu? A gente não percebe que a gente não dá ferramentas para as crianças quando a gente coloca uma ameaça, quando a gente bate, quando a gente coloca de castigo. É claro que tem que ter disciplina e limite, com certeza. Disciplina e limite são muito importantes, mas assim,
Esse castigo que fala, você vai ficar sem a TV, você vai ficar sem o celular, sem o computador. Eles são castigos assim que às vezes são castigos de tolos, né? Mas também não tô aqui para falar sobre exatamente isso. É, é muito bom jogar, fazer jogos com as crianças, brincadeiras, fazer atividades com as crianças, que elas podem se sentir à vontade com a gente, se sentir com confiança com a gente, né? Que elas podem saber que são nossos amigos. Também trabalhar isso, quem é a rede de confiança dela, para quem ela contaria. Isso é legal, como você falou que conversa, é muito bom, parabéns. E também desenhos, dá para fazer assim, no positivo, sem falar sobre maus tratos, sem falar sobre abuso, dá para a gente perguntar para elas para quem elas contariam se ganham um presente, para quem elas contariam sobre uma festa de aniversário, para quem elas contariam sobre uma coisa engraçada, uma coisa legal. Aí elas vão dizer para a professora, para o amigo, para a avó, para quem elas quiserem. E aí, depois disso, é a vez de dizer sobre situações difíceis, problemas difíceis. Para quem eu conto se eu estiver com raiva? Para quem eu conto se eu estiver triste? E também trazer, na verdade, antes de perguntar para quem conta, trazer o tema das emoções, né? E validar. Validar. Tem hora que eu também tenho raiva, tem hora que eu também fico triste, tem hora que eu também fico em dúvida. Quando eu jogo com as crianças o jogo das emoções, um jogo que eu tenho, um jogo da memória, com os emojis mesmo, esses que a gente usa também nas redes sociais, que o Sim. pessoal está colocando aqui, as carinhas. Então eu tenho com as crianças. E eu tenho aquele assim que está pensando que é uma dúvida, né? Então tá lá também escrito embaixo, dúvida. E aí a criança que recebe, às vezes tem criança que fala assim para mim, tia, isso aqui é bom ou é ruim? Porque a gente fica separando quais são as emoções boas de sentir e quais são as emoções difíceis. E aí a gente vai jogando, vai separando e as crianças vão falando: essa emoção é boa ou é ruim? E eu falo: ué, e agora? A gente tem que decidir. E a gente decide no grupo, dependendo da idade da criança, claro, da faixa etária da criança. Então a gente vai falando sobre isso. E elas vão entendendo. Ah, não, ficar em dúvida, eu não gosto de ficar em dúvida. É muito ruim ficar em dúvida. Mas se você ficar em dúvida, para quem você pode pedir ajuda? Ah, eu posso pedir ajuda para minha mãe, eu posso pedir ajuda para o pastor, eu posso pedir ajuda para o vizinho, eu posso pedir ajuda para o meu primo, eu posso pedir ajuda para a professora. Eles vão trazendo. E essa fala é muito importante. Não é para. O contrário do que alguns pais pensam, os pais pensam assim: você tem que contar para mim e não conta para mais ninguém. Não. Conta para alguém em quem você confia. Conta para alguém que vai te ajudar. Conta até alguém acreditar. E se você precisar, qualquer coisa, essas emoções difíceis, conta lá na UPA, conta na UBS, conta no hospital, conta para a enfermeira. Eu estava no Jockey uma vez em São Vicente fazendo um programa com as crianças, muitas crianças, e eu estava falando sobre isso para contar para a enfermeira. E um menininho falou: ah, não, para a enfermeira não. Olha, E eu fui pega assim de surpresa, né? Falei: para a enfermeira não, que a gente já tinha trabalhado com para quem você conta. Qualquer situação difícil, né? Não era abuso, era emoções, situações difíceis. Aí ele falou: a enfermeira da injeção. Eu falei: ah, é verdade, a enfermeira dá injeção se a gente estiver doente. Mas se a gente precisar de ajuda, a enfermeira vai ajudar. Eu já contei várias coisas para a enfermeira e não levei injeção. Só quando eu precisava de um remédio. Aí foi uma injeção. Então, assim, ele trouxe ali o que ele estava negando, o que eu estava falando, quase ia por água abaixo minha história, meu ensino para eles, mas eu estava ampliando a rede de proteção. E aí tudo bem, a gente tem que contornar, né? Então, às vezes, também cuidado como a gente fala dos profissionais, né? A gente ensina na rede de proteção, conta para a enfermeira, conta para o guarda municipal, conta para o policial, conta até alguém te ajudar. E eu não falo de abuso. E é muito legal você ver como as crianças entendem. Porque uma vez lá na Ilha Caraguatá também, trabalhando com as mensageiras, eu estava falando com elas sobre emoções e uma das meninas pegou a calma.
uma carinha que eu coloquei o nome de calma, uma carinha lá dos emojis que para mim parece a calma, assim, uma carinha bem bonitinha, bem boazinha. E a calma é um sentimento que várias crianças elas falam: "Ah, é muito difícil ter calma. Ah, como eu queria ter calma". E aquela menina trouxe para mim, eu nunca vou esquecer. Ela disse assim: "Eu peguei a calma e eu estou calma". Eu falei: "Ah, que bom". E ela falou assim: "A minha avó me disse que era para eu vir aqui hoje, que eu ia muito nervosa, porque a minha mãe me bate com cabo de vassoura". Então, Olha, jogando o jogo das emoções, a gente não falou de abuso e ela trouxe, ela associou aquela menina, ela trouxe para mim. E aí, no final, as crianças vieram me abraçar, elas sempre fazem isso, elas iam lanchar. Eu não estava sozinha, não trabalho sozinha com as crianças, e aquela menina veio, me deu um abraço muito forte. E eu falei assim, na frente de outros, né? Um abraço que é bom, um carinho que é público, todo mundo pode ver. E eu falei para ela: você fala para sua avó, muito obrigada, que sua avó falou uma coisa muito boa, que você realmente ia vir aqui e você ia ficar calma. E ela abriu um sorrisão. E ela entendeu como as crianças entendem sobre a calma, sobre a dúvida e sobre todos os sentimentos, gente, que a gente trabalha, é muito legal. E eu não tinha falado, não trouxe sobre abuso, mas eu trouxe sobre as situações difíceis, né? Que inclui o abuso. E elas conseguem discernir do jeito delas, aos poucos. Isso foi um sim. programa, uma vez. Mas a gente pode fazer várias vezes. Se for em casa, a gente vai sempre ter oportunidade de falar e jogar, jogar, brincar, rir. Tem pesquisas que falam dos 10 minutos, né? De brincar com uma criança que vai ter muitos benefícios na vida dela. Eu sei que acabou o horário e que vai gravar, né? Terminar e você vai, talvez, né? Vai deixar gravada, né? Eu sei que estou vendo aqui que já vai terminar, deve faltar uns 2 minutos. Eu falei um monte. Mais que Aí uns agora 5 minutinhos é ainda. você. Mas é porque tá tão bom que a gente quer, né, continuar, continuar. Mas uma coisa assim que eu acho importante, porque assim, eu acho uma coisa muito importante na escola é a roda da conversa. E eu acho importante que os pais criem também esse costume de fazer a roda da conversa em casa, né? Mais descontraído, não meio doida que nem eu, meio paranoica assim que nem eu. Ai, meu Deus, meu filho, conta pra mim, pelo amor de Deus, gente. Mas eu acho importante essa roda da conversa na escola, o trabalho do MPC na escola, porque deixa os pais mais seguros, sabendo que tem pessoas ali que estão orientando os seus filhos, a escola se sentir mais segura, né? De pensar assim, ah, a mãe está colocando aqui, mas pensar que a gente, professor, espetou alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Não, mas também eu acho legal a escola abrir as portas para isso, porque dá mais tranquilidade, mais segurança, pelo menos no local onde é tão grande, porque eu tenho uma pergunta para fazer. Existem abuso de criança com criança, uma criança maiorzinha que abusa uma criança menorzinha? É um Existem pouco casos? Assim, eu diferente. acredito que sim, mas eu acho ainda fico pensando, meu Deus, como? Mas é uma criança. Então, ela Pode. não está trazendo toda essa bagagem que esse adulto, que você e eu estamos pensando. Não é assim. Ela está reproduzindo porque a sexualidade dela está exacerbada. Se está exacerbada, se está além do desenvolvimento, toda vez que a gente pensar isso, meu Deus, mas como uma criança faz isso? Ou seja, a gente está pensando certo. Não, ela não tem condições de fazer isso. Então, tem alguma coisa ali por trás. Então, quer dizer, ou ela vivenciou um abuso, ou ela está vendo a relação sexual dos pais, ou ela está vendo pornografia de alguma maneira, chegou até a criança, pornografia, ela tem um motivo para ela estar exacerbando isso e indo ter esse contato com a outra criança. Eu até também queria falar, apesar de não ser assim, é um momento que não é para propaganda, mas o espaço de proteção, esse Instagram que eu entrei, é Espaco de Protecal, espaço de proteção. Então, espaço de proteção, a gente está fazendo vários cursos. A gente tem aula gratuita amanhã de manhã, 10 horas no Facebook, toda quinta. Então, fica gravado lá. Tudo que a gente já deu de aula é só entrar
no nosso Facebook, no Espaço de Proteção, e assistir às aulas. Mas, além disso, a gente tem outros cursos para aprofundar esse assunto. Eu dei 2 horas e meia de curso ontem, fechado, na plataforma Zoom. E hoje, antes de entrar aqui, eu dei mais 1 hora de aula para eles, só de revisão de ontem. E a gente continua nas próximas semanas estudando. Então, assim, se as pessoas se interessam para aprofundar, tem curso para falar de como as crianças acessam pornografia, tem curso como a gente fala com as crianças de maneira lúdica. Olha, Hoje de manhã, interessante. eu dei esse curso hoje de manhã para o pessoal do Lar Batista, em São Paulo, para os que trabalham com as crianças no Lar